Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui pela primeira vez na casa. Eu acho que nós temos hoje um tema escolhido, muito importante. O nosso método de trabalhar é escolher nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, a autoria de Chico Xavier e Emmanuel, onde Emmanuel nos explica 180 passagens do Evangelho. Nós achamos uma preciosidade a coleção toda, a coleção Fonte Viva, né? A gente escolhe um tema ao acaso, vamos dizer assim, apesar que a gente no Espiritismo não acredita em acaso, e para possibilitar os verdadeiros palestristas da noite poder fazer o seu trabalho, porque a gente pensa que nós somos os palestristas, mas na verdade nós sempre trabalhamos em parceria, especialmente no Espiritismo. A gente sabe que todos nós sempre trabalhamos em parceria, desde os fascistas, o pessoal da recepção, o pessoal da direção. Então eu costumo falar que eu sou entregador de pizza, né? Tem gente que faz, tem gente que compra os ingredientes e tem gente que entrega a pizza. Eu só venho fazer uma parte desse trabalho, que não é menor nem maior, mas é uma parte apenas desse trabalho. Hoje foi escolhido para nós conversarmos o item em que Jesus, a passagem evangélica em que Jesus fala que nós devemos adorar ter um só Senhor, que não é possível nós obedecermos e termos como Senhor a Deus e ao dinheiro. Ou seja, hoje nós somos chamados a conversar sobre a nossa relação, das nossas vidas, que lugar ocupa nas nossas vidas a questão do dinheiro. Nós sabemos como em sociedade o dinheiro é importante. É mais ou menos importante em sociedade para as pessoas o dinheiro? Tem alguma importância? O dinheiro é considerado uma mola mestra, é o que move o mundo, como se diz, né? O dinheiro que move o mundo. E quando a gente começa a olhar a relação do dinheiro com o cristianismo, leva muito a gente a refletir a respeito disso, porque afinal de contas nós estamos no cristianismo. E essa história, essa relação do dinheiro com o cristianismo já é antiga. Quem conhece um pouco de história das religiões, o mínimo, já sabe que essa ligação é antiga e muito problemática. Basta dizer que logo no início do cristianismo organizado como instituição, houve uma negação do dinheiro. São inúmeros as seitas católicas cujos membros fazem voto de pobreza. Nós sabemos disso. Há uma negação completa do dinheiro, como se o dinheiro em si fosse um mal. Em que momento teria Jesus dito isso, né? A gente tem uma cultura evangélica, todos nós temos, ninguém aqui vai ser professor de ninguém. Em que momento Jesus falou que o dinheiro era obra do demônio? Em que momento Jesus abominou o dinheiro na vida do cristão? É uma curiosidade. Só que passado um certo tempo, o dinheiro passou a ser idolatrado dentro do cristianismo. Aí a gente passou da negação, que é um extremo, para outro, que foi a idolatria. Teve um tempo na Europa que a igreja vendia indulgências. É muito interessante isso. Tinha um cardápio. Vocês imaginam um cardápio de pecados? Um cardápio de pecados. Um preço, como tem os cardápios de restaurante, um preço para cada um. Cada pecado tinha um preço. Como assim? Se você pagasse aquele preço à igreja, você ficaria de bem com Deus. Não é bacana isso? Pagou, está bem com Deus. Não pagou, a situação está complicada. O que vocês acham disso? Hoje a gente fica pensando sobre isso e fica se perguntando como é que alguém acreditou nisso? Não é curioso?
Como é que alguém foi acreditar que pagando você ficava livre dos pecados? É uma curiosidade, mas olha, por muito tempo muita gente acreditou nisso. E hoje, será que é muito diferente a relação do cristianismo com o dinheiro? Recentemente criou-se até uma teologia da prosperidade. Hoje é comum você ouvir as pessoas falarem assim: essa religião que eu estou agora é boa, eu mudei, já consegui trocar de carro, comprei uma casa, a minha vida está prosperando, portanto a religião é bacana. Não há ainda uma confusão muito grande entre cristianismo e dinheiro? E afinal de contas, onde estará o ponto de equilíbrio? Onde estará o ponto de equilíbrio? Onde estará o ponto em que a gente pode se apoiar para viver de uma maneira ética, de uma maneira cristã, a relação com o dinheiro? Alguém aqui ainda está pensando que o dinheiro é uma coisa a ser negada? Que a gente deve abominar qualquer convivência com dinheiro? Vocês acham? Alguém aqui ainda acha isso? Acho difícil. Mas também o outro extremo de achar que religião boa é aquela que faz a vida da gente melhorar materialmente, também acho que não dá. O que Jesus veio nos propor? Veio nos propor, como diz essa passagem, que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. E a palavra servir, ela pode ser o nosso ponto de equilíbrio. Você já trabalhou em algum lugar que tinha 2 chefes? Já? É fácil de trabalhar num lugar que tem 2 chefes? É praticamente impossível. E uma família em que o pai e a mãe dão ordens diferentes para os filhos? Como é que está essa família? Está bem? Essa questão do duplo comando é uma coisa que destrói qualquer organização. E destrói inclusive a nossa organização mental, a nossa organização psicológica. Se é verdade que nós não podemos negar o dinheiro, servir tem um significado importante. Servir é submeter-se, obedecer à lógica, servir é praticamente obedecer. Como é que você pode obedecer a 2 senhores, a 2 chefes? Isso é muito interessante que a gente possa pensar. Hoje, logo depois que a gente nasce, os pais têm uma preocupação: precisamos batizar nossos filhos. Mesmo que o espírita não tenha uma cerimônia de batismo, a gente, por força da cultura, da inércia, a gente quer batizar os nossos filhos, não é? Quando a gente batiza nossos filhos, a gente quer um padrinho. O que é arrumar um bom padrinho para os nossos filhos? É um padrinho, uma pessoa que ame as crianças, que seja bondosa, que seja interessada pelas pessoas? Ou é uma pessoa, um bom padrinho é aquele que tem dinheiro? Mais tarde, a criança começa a crescer e você pensa assim: puxa, ele precisa ter bons amigos. O que é uma pessoa ter bons amigos? Uma pessoa bem relacionada. Uma pessoa bem relacionada é aquela que tem amigos de verdade, que compram suas ideias, que pensam junto, que fazem qualquer coisa por você. Ou quem tem bons amigos são pessoas de bens, pessoas bem relacionadas com dinheiro. Depois o seu filho cresce e você começa a falar assim: não, nosso filho tem que arrumar uma boa profissão. De novo, o que é uma boa profissão? Imagina a cena: seu filho chega para você e fala: mãe, pai, descobri o que eu quero ser. Eu quero ser professor. Teu filho, a tua filha, vem feliz da vida falar que encontrou o que
que ele quer fazer da vida. Ele quer ser professor. Você fica feliz? Alguém em sã consciência pode falar que professor não é uma profissão honrada, não é uma profissão importante, não é uma profissão que faz diferença na vida das pessoas? Por que nós ficamos tristes diante de um filho que quer ser professor? Por quê? Porque ganha pouco. Depois o filho precisa arrumar um bom partido, a filha precisa arrumar um bom partido. O que é um bom partido? Uma mulher que nos ame, um homem que seja interessado, que seja carinhoso, é isso? As nossas escolhas, isso é fundamental que a gente perceba. Quais são os valores que regem, que balizam as nossas escolhas? Porque o valor humano, o valor é a programação do computador. Aqui tem pessoas que entendem mais ou menos de computador, mas todo mundo aqui acho que sabe que se você tiver um computador sem nenhum programa dentro, para que ele serve? Para nada. O computador precisa tomar decisões, e para tomar decisões ele precisa ter um programa interior. O nosso programa. Nós também temos um programa. Sabe como é que é o nome desse programa? Valores. Os valores é que fazem você tomar uma decisão ou outra. A sua casa está pegando fogo, você pagou uma prestação da televisão que está na sala. Casas Bahia. Você já sabe que o negócio pegou fogo e você já pensa na televisão. Pensa em passar o resto do ano todo pagando uma coisa que você não possui. Aí quando você está doido para pegar a televisão, para salvar a televisão, você ouve um choro na parte de cima da casa. Você fica em dúvida? Você entende o que eu estou falando? Quando eu coloco as coisas em tese, quando eu coloco as coisas no geral, a gente até fala, não, de maneira nenhuma. Mas quando a gente vai pensando em todas as principais decisões que a gente precisa tomar na vida, desde o padrinho, até o namorado, até os amigos, os teus filhos, a profissão, o casamento, tudo isso tem alguma importância o dinheiro nas nossas decisões? Tem ou não tem? Tem. E a gente precisa perceber quais são os valores que estão em jogo, pelo que você tem se deixado reger. A que Senhor você tem obedecido? Por quê? Porque você corre o risco de fazer um projeto de vida para o seu filho baseado em valores e que esses valores levem-no a decisões erradas. Eu sou assistente social judiciário, trabalho, entre outras situações, com adolescentes autores de ato infracional, adolescentes que cometeram crimes. E eles são entrevistados por mim, pela psicóloga, juntamente com suas mães. E as mães muitas vezes vêm falar para a gente assim: não sei de onde esse menino tirou a ideia de roubar. Na minha família, nem na família do meu marido, ninguém nunca roubou. E aí eu pergunto para ela: minha senhora, que valores a senhora instituiu como valores referência na sua vida e na vida do seu filho? Aí ela dá como resposta: Não, minha senhora, eu quero dizer assim, que ideias centrais vocês falam para os seus filhos que são as mais importantes da vida? E ela dá a mesma resposta. Como? Ela sequer consegue entender a pergunta. Sequer consegue entender a pergunta. Então nós hoje estamos trazendo esse desafio para vocês. A gente consegue entender a importância que tem essa pergunta nas nossas vidas? Que valores têm sido centrais? Por que valores você tem balizado as suas decisões na vida? Se você não sabe, não tem percebido isso, você pode se surpreender ao final da vida.
Você pode se surpreender e falar assim: mas como? Onde foi que eu errei? Como fala a mãe do filho, autor de ato infracional. Se vocês leram o livro mais popular do Espiritismo no Brasil, Nosso Lar, vocês podem ter estranhado que o autor, André Luiz, logo depois de morrer, e ele mesmo estranhou muito, porque ele morreu, entrou no mundo espiritual, sabia que tinha falecido, não teve grandes dúvidas a respeito disso. E ele começou a ouvir um coro, entre várias vozes, começou a ouvir um coro assim: suicida, suicida, suicida. Ele estranhou tanto que nem deu importância para aquilo. E continuou, isso está no filme também, mas passa meio rápido. Suicida, suicida. E ele, o que é isso? Suicida eu? Ele sabia que não tinha dado um tiro na cabeça, não tinha morrido por tiro na cabeça, não tinha se atirado de prédio, não tinha tomado ácido. Ele achava que não era com ele. Se vocês leram outras obras de André Luiz, vocês vão ver passagens do seguinte sentido. Ele está andando por Nosso Lar, junto com o instrutor dele, e vê um habitante de Nosso Lar iluminado, porque o mundo espiritual tem essa propriedade, né? Aqui a gente olha todo mundo, parece todo mundo igual, no máximo se julga pela aparência da pessoa, mas lá eles têm a possibilidade de saber o grau de elevação espiritual das pessoas, e eles estão andando na rua, andando nas instituições de Nosso Lar, e vem uma pessoa evidentemente elevada. E aí André Luiz, como perguntava tudo, perguntou ao professor dele: quem é? Daí o instrutor falou assim: esse é o completista. Aí ele fez cara de quem estava entendendo, né, como a gente também faz cara de quem está entendendo. Só que depois, meia dúzia de perguntas depois, toda hora passava um completista, ele acabou o quê? Perguntando. Completistas, os raros completistas que tinham em Nosso Lar, que é uma cidade que reunia já espíritos razoavelmente evoluídos, eram aqueles que tinham cumprido, que tinham completado a cota da sua programação reencarnatória. Raríssimos em Nosso Lar tinham completado o seu planejamento reencarnatório. De onde se deduz que a maioria da humanidade é suicida. A maioria da humanidade é suicida. Eu uma vez li para uma palestra um artigo do irmão X, ditado por Chico Xavier, onde ele fala: Belarmino Bicas pediu para irmão X contar a história dele. E é uma história muito curiosa, porque ele faz um inventário de todas as situações na Terra em que ele teve mau humor. E ele fala quantas vezes ele brigou com os netos, com o entregador de pizza, com a moça da telefônica, e ele foi fazendo todas as contas. E ele falou que ele perdeu 22 anos da vida dele por mau humor. E ele pediu: fale para os amigos da Terra que mau humor também mata. Quem aqui ainda acha que não é suicida? Vocês têm alguns momentos de mau humor na vida de vocês? Sim. Mau humor também mata. São escolhas que nós fazemos. Escolhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo. E quando a gente escolhe o dinheiro, existe dinheiro suficiente? Você, quando viu a última notícia do escândalo de corrupção no Brasil, tem tido alguma notícia de corrupção? Vamos ver assim, de um momento para o outro, assim, que ano em ano você vê uma notícia como essa. Então, você vê uma notícia como essa e você se faz a pergunta: quanto de dinheiro é suficiente para uma pessoa? Quanto é?
gente rica que já tem milhões e que quer ter ainda mais, grandes empresários, multimilionários e que querem tirar mais alguns milhões. Quanto dinheiro é suficiente para o ser humano? Meu pai sempre falou: a oportunidade faz o ladrão. Se você acha que você é honesto, pergunte a si mesmo: alguma vez já ofereceram uma grande quantidade de dinheiro para você? Então a gente é honesto, mas não foi testado. Nós somos testados na nossa cristandade o tempo todo. Nós podemos tomar, somos levados a tomar decisão o tempo todo. Todos os dias nós tomamos decisões. É isso ou não é? Você acha que consegue passar um dia sem tomar decisão? Já teve um louco que contou quantas decisões você tem que tomar para andar de carro? Para andar 100 metros de carro você tem que tomar centenas de decisões. Mas eu falo pelo menos das decisões de cunho moral. Nós tomamos todos os dias muitas decisões de cunho moral. Muitas. E nós precisamos ter programação no nosso computador interno para analisar quais decisões foram felizes, quais foram infelizes, quais foram de acordo ou contra o que o nosso mestre nos ensinou. Nós sabemos fazer isso? Sabemos fazer isso, claro? Qual é então o princípio central do cristianismo? Isso, esse belo coro mostra que nós estamos bem afinados com o princípio central do cristianismo. Muito bem, todos somos cristãos há muito tempo, e quando eu faço uma pergunta como essa, uma pergunta absolutamente visceral para o nosso desenvolvimento espiritual, nós sabemos falar claramente que o valor central do cristianismo é o... Isso! Vocês ouviram? Que forte? Gente, tem uma passagem no Evangelho em que é perguntado claramente para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Então não precisa de interpretação. Precisa vir um padre, um pastor e um dirigente de centro espírita aqui para debater qual é o maior valor do cristianismo? Não. Cristo deu essa resposta para a gente. Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é tão importante quanto esse, que é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda deu uma dica para a gente de como é um plano facilitado esse mandamento dele. Nesses dois mandamentos está contida toda a lei e os profetas. Tudo que já se disse de sábio na história da humanidade está contido nessas duas orações. É ou não é um plano facilitado? Você se imagina lendo e estudando a Bíblia toda? Dá para fazer isso rapidamente? Jesus tem um plano facilitado. E desses dois mandamentos que eu falei para vocês, qual é a palavra central então? Amor. Amor. Amor é a palavra central. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, a terra tremeu. A humanidade que tinha ouvidos de ouvir, silenciou para ouvir Jesus falar a palavra amor. Ah, Maurício, mas amor é muito distorcido. É ou não é distorcido? O homem que bate na mulher fala que bate por amor. Os pais que batem nos filhos falam que batem por amor. Tem gente que se explode e mata o outro em nome de Deus. E Deus é o quê? Amor. Como Jesus sabia da nossa distorção perante o amor, antes de morrer e reunindo só os discípulos, ele falou assim: um novo mandamento vos dou: vós sereis reconhecidos, vós cristãos sereis reconhecidos pelo amor que tivereis uns pelos outros. E então, até aí, nós estamos que nem a escolinha do professor Raimundo. Nós estamos bem, tirando 10. Porque quem levantaria a mão para falar aqui que nunca amou ninguém? Quem levantaria a mão para falar assim: eu nunca amei minha mãe,
nem meus pais, nem meus filhos, nem meu cachorro, nem minhas plantas. Eu não amo nada. Levanta a mão, quem nunca amou nada? Então nós estamos bem, é ou não é? Mas aí ele colocou 4 palavras no final do último mandamento dele. Sereis reconhecidos pelo amor que tiveres uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você que estava tirando 10, você acha que você ama como Jesus Cristo nos amou? Está perto ou longe? Você estava tirando 10. Nós estamos muito longe de fazer do amor universal, do amor sem apego, do amor sem ciúme, do amor limpo e desinteressado o norte das nossas vidas. Ao invés de seguidores do Cristo, nós somos seguidores de Paula Toller. Sabe como é que é o amor que Paula Toller ensinou a gente a amar? É assim, ó: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Esse amor a gente conhece? Tem disputa entre marido e mulher? Tem? Tem disputa entre irmãos? Tem disputa entre vizinho? Entre sogra e nora? Tem disputa entre pai e filho? Nossa vida é feita de disputas. E quando a gente não consegue disputar crescendo, a gente disputa cortando a canela do outro. É ou não é? Em debate político, as pessoas falam mais das suas propostas ou denigrem mais a figura do outro? Desde a escola, quando você estava disputando um rapaz ou uma moça que era do seu interesse, você se elevava ou você ajudava a destruir a reputação do outro? Nós somos assim, e essa é uma opção pela matéria, pelo interesse e pelo ego. Nós precisamos ser capazes de avaliar as nossas decisões. Quando Kardec pediu aos espíritos uma receita de crescimento espiritual, essa pergunta que talvez nós fizéssemos até hoje, eles falaram assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é a receita para a gente ser feliz. Aí Kardec falou: tudo bem, a gente acha bacana isso, mas não dá para você trocar em miúdos. Aí veio Santo Agostinho e deu a receita para o nosso crescimento espiritual. Disse ele, questão número 919, 919. Se você tem o livro dos Espíritos, leia de novo. É 919A e 919. Disse Santo Agostinho: façam como eu fiz quando estive entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista todas as minhas atitudes. Se eu fiz mal a alguém, eu já programava o dia posterior para fazer a reparação. Se eu fiz bem a alguém, eu me perguntava, a minha consciência: mas será que eu fiz todo o bem que eu podia? Se você passar em revista todo o seu dia, todos os seus dias, a gente faz isso na passagem de ano, né? Ai, será que eu fiz bem para as pessoas? Mas depois de um ano você já não lembra mais. Já dançou. Todos os dias, propõe Santo Agostinho, a gente vai conseguir consertar os nossos erros, conseguir redirecionar as nossas vidas e responder aquela pergunta que eu fiz para a mãe e que eu trouxe para vocês. Qual é o valor que tem norteado a tua vida? Se você tiver respondido claramente para si mesmo, não numa palestra, não numa pergunta formalmente, mas responder a cada dia, a cada minuto, a cada decisão que você tiver que tomar, que entre a matéria e o amor, você está decidindo pelo amor. Se você conseguir responder isso ao final de cada dia, ao final de cada decisão, você pode ter certeza que pode falar assim: eu sou cristão. Muito obrigado, gente.